Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Warner deve rejeitar nova oferta hostil da Paramount, diz canal. A Paramount, ela está tentando reverter uma transação que foi anunciada para o mercado da venda da Warner para Netflix por 72 bilhões de dólares. Só que ela está fazendo uma oferta hostil, ou seja, diretamente para os acionistas da Warner. Será que eles vão aceitar? Aparentemente não, mas vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, queria começar esse BTC News desejando um feliz 2026 para todo mundo. Em dezembro eu tirei umas férias e dei uma bela de uma descansada, começando os trabalhos de 2026. E pessoal, faço um convite para vocês entrarem no site da BTC. Temos diversos cursos de negócios com turmas abertas agora, já a partir de janeiro, para você se desenvolver em 2026 e conseguir alcançar todos os seus objetivos profissionais. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br para você acessar o melhor curso para aumentar seus capabilities profissionais. Perfeito? Bora! Então vamos lá. Para a gente começar aqui falando um pouco sobre esse caso, é sempre importante a gente entender um pouco da Warner, por que ela está sendo vendida, e como que a Paramount está estruturando essa oferta e por que ela tem a estratégia de comprar a Warner. Vamos começar aqui falando com a Warner, né? A Warner, depois da pandemia, ela começou a passar por muitas dificuldades financeiras. E aí o que aconteceu? No dia 17 de maio de 2021, ela anunciou uma fusão, né? Como se fosse uma integração de ativos com a Discover. Com essa notícia aqui, ó, Warner e Discover se unem para criar gigante de streaming maior do que a Netflix. Olha que coisa, esse era o objetivo que eles tinham, né? Basicamente, estava no começo da guerra dos streamings e a Warner estava queimando muito caixa para tentar ganhar tração no HBO Max. E aí, juntando com os ativos da Discover, você ia ter uma musculatura muito maior para conseguir executar essa estratégia, dado que a Warner e a Discover também tinham outros ativos que poderiam gerar fluxo de caixa necessário para você ganhar escala no streaming. Beleza. Qual foi o ponto? O ponto é que parece que o plano não deu muito certo, mas não deu muito certo não por causa do streaming. Deixa eu mostrar aqui na parte dos financials. Então, ó, para quem está olhando aqui na tela, eu estou mostrando para vocês aqui o primeiro resultado consolidado da Warner Bros. Discover em 2022. Então vamos lá, ó. A receita ficou em 33 bilhões 817, beleza, né? Só que a empresa estava com prejuízo operacional de 7 bilhões 370, com um prejuízo líquido de 7 bilhões 371. E aí o que aconteceu? Eles contrataram um novo CEO, o Zaslav, para começar a fazer um turnaround e criar uma estratégia para ganhar tração no streaming e, obviamente, continuar o crescimento aí com a estratégia de ser maior que o Netflix, né? Qual foi o problema? O problema é que o streaming melhorou mesmo, né? Ele parou de queimar tanto caixa, dar tanto prejuízo assim. E os financials aqui, pessoal, olha que interessante, ó. Tô mostrando para vocês agora os resultados de 2024 e 2023, né? Então, ó, 2023 eles conseguiram aumentar a receita para 41 bilhões. Só que a receita ela deu uma caidinha aqui em 2024, foi para 39 bilhões. Interessante isso, né? Bom, o que aconteceu? Aqui, ó, o prejuízo operacional de 2024 foi de 10 bilhões e 32. Então deu errado, né, Arakaki? Calma, tá? Boa parte desse prejuízo, esses 9 bilhões 603 aqui, ó, foi de uma baixa contábil. Então, a princípio, eles deram ali um prejuízo operacional ali em torno de uns 400 milhões de dólares. Ou seja, ele conseguiu fazer a empresa ficar em break-even. Perfeito, né? Prejuízo líquido aqui de 11 bilhões, mas por causa da baixa contábil. Por que que ela ainda está em prejuízo, apesar de ter melhorado bastante o resultado operacional? Não foi por causa do streaming. Por que que você está falando isso? Porque quando você pega aqui os resultados, eu estou mostrando para vocês o EBITDA, ó. O EBITDA de 2023 foi 10 bilhões e 200 aqui de dólares. Em 2024 ele caiu 11%, foi para 9 bilhões e 32. Só que quando você pega só a parte direct to consumer, que inclui toda a parte de streaming, né, da Warner aqui, você vê que o EBITDA passou de 103 milhões para 677. Então o EBITDA da parte de streaming melhorou pra caramba.
pra caramba, tá? Então, se o EBITDA consolidado caiu e uma unidade de negócio ela teve crescimento, quer dizer que as outras unidades de negócio tiveram queda, que é a parte de queda de demanda em TV a cabo, conteúdo, entre outras coisas. E aí, o que aconteceu? Eles decidiram desfazer essa união que eles fizeram em 2021, lá no dia 9 de junho de 2025, com essa notícia aqui, ó. Cabo de um lado, streaming de outro. O split da Warner Bros. Discover. Vamos ler essa notícia para a gente entender qual que é o racional de você separar a Warner Bros. Discover em duas unidades de negócios distintas. Então vamos lá. A gigante de mídia Warner Bros. Discover, dona da HBO, CNN, TNT e Discover, vai se dividir em dois grupos. Em uma empresa ficarão os canais de TV a cabo. Na outra, os estúdios e a plataforma de streaming. A decisão reflete a nossa crença de que a companhia pode agora ir mais longe e mais rápido separadamente do que conseguiria se estivessem juntas. O CEO David Zaslav disse hoje de manhã num call para investidores. O pano de fundo do split é o declínio da TV a cabo, que vem perdendo clientes para as plataformas de streaming. A ideia é destravar valor no negócio de streaming e ter maior flexibilidade para enfrentar a liderança da Netflix, da Amazon Prime Video neste mercado. Então a gente já entendeu aqui qual foi o racional. O Zaslav ele conseguiu fazer o turnaround da parte de estúdios e streaming, melhorou bastante os resultados, mas está vendo que a outra unidade de negócio está entrando em declínio. Então vamos separar essas duas unidades de negócio em empresas distintas. Isso daí já era uma prévia do que ele estava querendo fazer, ou seja, vender a parte de streaming para alguma outra empresa. Destravamento de valor é isso, né? Então esse é o caso até agora, né, da Warner Bros. Discover. Agora vamos entender o caso da Paramount, né? A Paramount, ela também passou por bastante dificuldade por causa da pandemia. E aí passou por muitas dificuldades financeiras e ela foi comprada pela Skydance lá em 2024. No dia 8/7 de 2024, saiu essa notícia aqui, ó. Paramount fecha acordo com a Skydance, encerrando a era Redstone, que era o CEO da empresa, né? A Skydance era uma produtora que fez uma parceria com a Paramount por muitos anos e aí eles decidiram comprar a Paramount, que estava em dificuldade financeira. Aí você se pergunta, como que a Skydance ela teve bala para conseguir comprar a Paramount? É que a Skydance ela foi fundada pelo David Ellison. Quem é David Ellison? Ele é filho do Larry Ellison. E aí tem essa notícia aqui, ó, do dia 3 de agosto de 2025. Como o segundo homem mais rico do mundo na época, né? E seu filho fecharam um acordo bilionário com a Paramount. Então, o Richard Ellis, o Larry Ellison aqui, que é o pai do David Ellison, ele chancelou a transação, dando garantias para fazer essa fusão. Foi mais ou menos uns 8 bilhões de dólares. A pergunta é, quem que é o Larry Ellison? Né? Eu tô pegando aqui o ranking da Forbes fechada de 2025 das pessoas mais ricas do mundo. Então, ó, vocês estão vendo aqui na tela, primeiro é Elon Musk, com patrimônio de 342 bilhões de dólares. O segundo é o Zuckerberg, 216 bi. O Jeff Bezos é o terceiro, 215. E vocês estão vendo aqui o quarto, ó, Larry Ellison, tá? Que foi o fundador aqui da Oracle. Olha que coisa, 192 bilhões de dólares. Então, com a chancela do pai, ele conseguiu pegar a Skydance, que era bem pequenininha, que foi fundada lá pelo David Ellison lá em 2006, e comprar a Paramount, um dos grandes estúdios que tem no mundo inteiro. E aí eles começaram a executar uma estratégia de ter uma relevância muito grande dentro na parte de mídia. E aí acabaram de fazer a compra da Paramount e eles já anunciaram logo em seguida, no dia 15 de setembro de 2025, que eles estavam interessados em comprar a Warner. Então tá aqui, ó, Paramount fará oferta bilionária pela Warner e fez 58 bilhões de dólares para fechar a compra da Warner. O que aconteceu? Bom, a Warner, já com essa oferta em mãos, ela usou uma tática de negociação que a gente ensina nos cursos da BTC para tentar melhorar essa oferta. Como? Melhorando o BATNA, o Best Alternative to a Negotiated Agreement, que vocês aprendem nos cursos de negociações da BTC. Como que você faz isso? Você entra no leilão para ver se tem outros interessados pelo mesmo ativo dispostos a pagar mais. E foi exatamente o que eles fizeram. No dia 22 de outubro de 2025, Warner Bros. Discover
pondera a venda após interesse não solicitado de comprador. Ou seja, eles receberam uma oferta lá da Paramount, falaram assim, olha, tanto que a gente já está com uma oferta aqui na mesa, vamos ver se tem alguma outra empresa interessada em comprar a gente, para ver se a gente melhora esses 58 bilhões aí, que é a oferta da Paramount, né? O que aconteceu? A Sony entrou, né, para dar uma avaliada lá no dia 28 de outubro de 2025 e a Sony ela não tem muito interesse nessa parte de streaming. Ela já ficou de fora da guerra dos streams lá com a Netflix e agora também não tá querendo entrar agora até que porque a Netflix ganhou essa guerra de streaming. Então saiu essa notícia aqui, ó, Sony desiste de entrar na compra da Warner Bros. Discovery, mas outras empresas entraram com bastante interesse. A primeira foi a Netflix. No dia 2/11 de 2025, o Netflix contrata a banco para avaliar compra da Warner Bros. Discovery. E qual foi a outra empresa? A Comcast. No dia 6 de novembro de 2025, Comcast contrata banqueiro para explorar possível oferta pela Warner Bros. Discovery. O que aconteceu? Com essas outras empresas interessadas, ela chamou a Paramount para a mesa de negociação e falou o seguinte: olha, agora tem bastante gente aqui interessada nesse negócio, até me oferecendo mais do que você ofereceu. Tem que melhorar essa oferta para eu vender para você. E aí saiu essa notícia aqui no dia 19 de novembro. Ó, Warner truca a Paramount por oferta maior. Eles falaram que se eles oferecessem 71 bilhões, bem acima dos 58,9 que eles tinham oferecido lá atrás, eles fechavam o acordo. Beleza. O que aconteceu? A Paramount bateu na mesa de negociação e falou assim: não vou melhorar. E aí eles fizeram lá um leilão, receberam as ofertas aqui da Paramount, Comcast e Netflix, lá no dia 21/11 de 2025. Paramount, Comcast e Netflix apresentou ofertas para comprar a Warner Bros. Discovery. Leilão, hein, pessoal? Quem deu a maior oferta nesse leilão? A Netflix. E aí, o que foi anunciado para o mercado no dia 5 de dezembro de 2025? Netflix compra a Warner Bros. Por 72 bilhões de dólares e cria Titã do streaming. Vamos dar uma lida nessa notícia para a gente entender o que aconteceu. Vamos lá? Na transação, que envolve dinheiro e ações, e atribuiu um enterprise value de 83 bilhões à Warner, porque você tem que somar as dívidas, a Netflix vai pagar 27,75 dólares por ação, um prêmio de 13% sobre o fechamento da Warner Bros. Discovery ontem, ou seja, um dia antes aqui dessa notícia. O negócio deve ser finalizado daqui 12 ou 18 meses, após a Warner realizar o spin-off do seu negócio de TV a cabo, que não faz parte da transação e inclui marcas como CNN, TNT e TBS. A ação da Netflix está caindo 4% na abertura em Nova York para 99 dólares e 40 centavos, enquanto o papel da Warner Bros. Sobe 4% para 25 dólares e 50 centavos. Nos últimos 12 meses, sobem 16% e 130% respectivamente, né? Com as receitas de TV a cabo em queda e resultados corporativos pressionados, a Warner Bros. Discovery passou a considerar uma venda em setembro, após a Netflix e a Comcast demonstrarem interesse por seus estúdios de cinema e serviço de streaming. Esse é um ponto interessante que ficou um pouco emperrado aqui nessa transação com a Netflix, que foi o seguinte: primeiro, você precisa separar a unidade de estúdios e streaming com a parte de TV a cabo, que foi o que foi anunciado lá atrás. Perfeito, né? E a Netflix, ela só quer comprar, ela vai pagar esses 72 bilhões na parte de estúdios e streaming. Beleza. Só que os acionistas da Warner Bros. Discovery ainda vão ter o pepino na mão da TV a cabo. Ou seja, eles vão ter que procurar alguém interessado em comprar um ativo em declínio, tá? Para tentar vender esse negócio para alguém e nesse meio tempo, obviamente, você vai ter que ficar bancando a operação da empresa. Ou seja, pode ter uma queima de caixa onde os acionistas eventualmente vão precisar, né, serem diluídos para você ter mais dinheiro para conseguir tocar essa operação de TV a cabo, para ter eventualmente tempo para vender para alguém. Provavelmente sim. Então existe um risco aí nessa transação para o pessoal da Warner, que é o quê? É você ficar com um ativo ruim na mão. Basicamente é isso, né? Apesar da oferta ser muito melhor lá do que os 59 bilhões que a Paramount tinha oferecido, né? Só que o que aconteceu? Vocês acham que a Paramount desistiu? Óbvio que não, tá? A quarta pessoa mais rica do mundo não ia perder uma transação dessa. E aí o que aconteceu? No dia 8 de dezembro de 2025 saiu essa notícia aqui, ó. Paramount lança oferta de 77,9 bilhões de dólares para desligar negócio da Warner Netflix.
Basicamente, o que aconteceu foi, eles viram que eles não conseguiram negociar com os Zaslav, né, o acordo de compra da Warner, e aí eles falaram o seguinte, vamos fazer uma oferta hostil. Qual que é a diferença de uma oferta hostil para uma oferta tradicional? A oferta tradicional você negocia com o management, no caso com os Zaslav. No caso da oferta hostil, você faz uma oferta para todos os acionistas da empresa. Todos, né? Então você meio que bypassa o CEO da empresa, fala direto com os acionistas e eles vão avaliar isso, se faz sentido ou não, dentro de uma assembleia. Vamos ler um pouco dessa notícia para entender o que aconteceu com essa oferta da Paramount hostil para os acionistas. Então vamos lá? O grupo lançou uma oferta hostil para a aquisição da Warner Bros. Discovery na segunda-feira, dia 8 de dezembro, com um valor superior ao que foi colocado na mesa pela Netflix. Com a disposição de pagar US$ 30 por ação, um total de 77,9 bilhões de dólares, para adquirir todos os papéis em circulações da Warner, a oferta cobre, além dos ativos envolvidos na negociação com a Netflix, a divisão de Global Network, que avalia a transação em 108,4 bilhões de dólares com as dívidas. Então, olha como essa oferta aqui, ela não traz uma preocupação posterior ao fechamento com o negócio com a Netflix, que é o quê? Cara, a gente já vai vender tudo pro pessoal da Paramount, tudo, inclusive a parte de TV a cabo que está em declínio. Então já vende tudo para eles e o valor a princípio é um pouco maior. Só que é um pouco maior levando tudo. Tá? Então, talvez os acionistas da Warner entendem que eles podem conseguir vender a unidade de TV a cabo com CNN, TNT, etc., num valor acima, junto com os 72 bilhões, tendo uma oferta conjunta muito maior do que essa aqui dos 77,9 bilhões. Pode ser isso, né? Abre aspas. Os acionistas da Warner Bros. Discovery merecem a oportunidade de considerar nossa oferta superior em dinheiro por suas ações na companhia inteira, fecha aspas, afirmou em nota David Ellison, chairman e CEO da Paramount Skydance, que é o filho do Larry Ellison, né? Ele observou que, além de um valor superior, a companhia destacou que a sua oferta proporciona a esses acionistas 18 bilhões a mais do que a feita pela Netflix. A proposta da Paramount traz um caminho mais seguro e mais rápido para a conclusão do negócio e criticou o board da Warner. Então ele falou assim, ó, o Zaslav lá, ele não está negociando nos melhores interesses para vocês. Então isso é uma oferta hostil, você bypassa o CEO e vê se os acionistas diretamente sem influência do CEO aprovam ou não aprovam. Beleza, né? Só que qual que é o ponto? O ponto é que é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? E o David Ellison, ele é o CEO da Skydance, da Paramount Skydance, mas ele não é bilionário. Então fala assim, olha, tudo bem, essa oferta ela é superior à Netflix, mas você vai ter dinheiro para conseguir pagar isso pra gente, porque se a gente aceitar a sua, a gente tem que rejeitar da Netflix. Vai saber se a Netflix depois dessa rejeição vai querer colocar a oferta de novo na mesa. Então eles têm um risco ali, né, de aceitar essa proposta e depois ficar sem dinheiro. E aí eles começaram a forçar a transação a ter uma garantia um pouco mais forte do Larry Ellison. E ele deu. Lá no dia 23 de dezembro de 2025, Larry Ellison oferece garantia de 40 bilhões de dólares para comprar o Warner. Vamos ver o que aconteceu aqui? Então vamos lá, ó. O duelo entre Paramount Skydance e Netflix pela compra da Warner Bros. Discovery acirrou-se nesta segunda-feira, dia 22, impulsionado por iniciativas das duas companhias interessadas. O cofundador da Oracle, Larry Ellison, fornecerá uma garantia pessoal de 40,4 bilhões de dólares em financiamento de ações para apoiar a oferta de 108,4 bilhões de dólares em dinheiro da Paramount para a Warner Bros., conforme acordo com o registro regulatório publicado nesta segunda-feira. A Netflix, por outro lado, informou que refinanciou uma parte do seu empréstimo ponte de 59 bilhões de dólares para apoiar eventual aquisição da Warner. Ou seja, a Netflix também já tinha pedido, né, dinheiro ali para algumas instituições financeiras para ter bala suficiente para conseguir pagar tudo isso em cash. Basicamente foi isso, né? A Netflix, inicialmente com um acordo com a Warner, também se movimentou por meio de um refinanciamento do seu empréstimo ponte de 59 bilhões de dólares para apoiar sua possível aquisição dos estúdios de cinema e TV e dos ativos de streaming da Warner Bros. A gigante do streaming, que está se preparando para uma das maiores, né, negociações de mídia da história, garantiu uma linha de crédito rotativo de 5 bilhões de dólares e dois empréstimos a prazo de 10 bilhões de dólares com pagamento diferido, tá? Deixando cerca de 34 bilhões da linha de crédito para serem sindicalizados. Então, basicamente, o que o Netflix mostrou também para os acionistas da Warner Bros. É o seguinte, olha,
Eu também tenho bala, tá? Então eu tenho meu empréstimo garantido, os bancos já me deram essa garantia. Então, ó, é só aceitar, rejeita da Paramount que eu já faço o depósito assim que a transação se concluir. Então, basicamente foi isso. Então, agora os acionistas da Warner Bros, elas têm essas duas ofertas. Uma já garantida de 72 bilhões com a Netflix e ela já provou que ela tem dinheiro para pagar esse negócio ou eventualmente essa oferta de 77,9 bilhões da Paramount, com a garantia de 40 bilhões desse dinheiro vindo do próprio Larry Ellison, tá? E agora a gente entra na notícia principal, para a gente ver se talvez eles vão aceitar ou rejeitar, mas parece que eles vão rejeitar. Então vamos dar uma lida nessa notícia de perto. Então vamos lá. A Warner Bros. Discovery deve rejeitar a nova oferta hostil de 108,4 bilhões de dólares da Paramount Skydance, informou o canal CNBC nesta terça-feira, dia 30 de dezembro. Apesar do bilionário Larry Ellison apoiar a oferta da gigante de mídia com uma garantia pessoal. A Warner Bros. Discovery e a Paramount Skydance não quiseram comentar a reportagem. Eu falei assim, pô, Aracaki, mas por que eles não aceitaram? É porque 40 bilhões é a garantia, né? Só que a oferta é de 77,9. Ainda tem uns bilhõezinhos aí descobertos, né? Então vamos ler o restinho da notícia aqui, ó. A proposta de 82,7 bilhões da Netflix, embora menor do que o valor nominal, oferece uma estrutura de financiamento mais clara e com menos riscos de execução, disseram os analistas. Sob os termos do acordo, a Warner enfrentaria uma multa rescisória de 2,8 bilhões de dólares se desistisse do negócio com a Netflix, mas a Paramount falou que já paga. Beleza, né? A Paramount argumentou que sua oferta enfrentaria menos obstáculos regulatórios. Uma entidade combinada entre Paramount e Warner Bros. Discovery criaria um estúdio maior que a líder da indústria, Disney, e fundiria duas grandes operadoras de TV. Interessante, né? O conselho da Warner instou anteriormente os acionistas a rejeitarem a oferta de 108,4 bilhões de dólares da Paramount por toda a empresa, incluindo seus ativos de TV a cabo, citando preocupações sobre a certeza do financiamento e a ausência de uma garantia total da família Ellison. Ou seja, o que eles estão querendo? Eles querem que o Larry Ellison dê garantia dele, pessoal, de 77,9 bilhões para aceitar essa proposta e rejeitar a proposta da Netflix. Basicamente é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito dinheiro na mesa. Provavelmente vai ter uma assembleia aí nesses próximos dias. O começo de 2026 vai ser interessante porque a gente vai ver se vai acontecer a união do Netflix com a Warner e vai ser bem interessante ver quais serão os desdobramentos dessa fusão ou se a Paramount vai conseguir, com toda essa bala na agulha, conseguir reverter essa transação já anunciada para o mercado e aí vão fazer a fusão desses dois estúdios. Cena dos próximos capítulos, pessoal. Tá surgindo aqui, aqui, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.